Brasil sofre mais uma derrota na Série D do Campeonato Brasileiro e sonho da classificação fica cada vez mais distante, mas não impossível. Vamos falar sobre a derrota chavante para a equipe do Guarani depois da vinheta. Salve, gurizada! Salve, amigos ligados aqui no canal. Rodrigo Oliveira chegando, narrador esportivo, pra gente falar sobre futebol pelotense, futebol gaúcho, futebol nacional, futebol internacional. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Grêmio Esportivo Brasil, a equipe rubro-negra que conheceu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. O Chavante acabou perdendo para a equipe do Guarani por 1-0 lá na Rainha da Fronteira no último domingo. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu quero aqui pedir para você, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Semana fria, semana gelada e nós estamos aqui para falar sobre o Grêmio Esportivo Brasil. Não foi diferente lá na Rainha da Fronteira, Também clima frio, clima gelado, até por isso o jogo foi um pouquinho mais cedo, Normalmente os jogos são às 16 horas, já pega ali o início da noite. Dessa vez não, o jogo começou às 15 horas e pegando ali, à tarde, mas claro, já pegando também um pouquinho da brisa da noite. Bom, pessoal, sobre o jogo, vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre a atuação do Grêmio Esportivo Brasil. O Brasil fez um bom primeiro tempo dentro das suas limitações, dentro daquilo que estava proposto, que era tentar fazer com que o Guarani não tivesse predomínio, não tivesse amplo domínio do campo do Grêmio Esportivo Brasil, e o Chavante conseguiu fazer isso com muita maestria, Conseguiu neutralizar as principais armas da equipe do Guarani. O Guarani até tentou, muito na questão ali, principalmente pelo seu lado direito, com o Wilson Júnior, que era um jogador que atacava muito ali o lado esquerdo defensivo do Brasil, o lado direito da equipe do Guarani. O Guarani tentou fazer muito jogo por ali e o Brasil conseguiu neutralizar as principais investidas da equipe bageense, Teve até um momento ali em que a equipe do Guarani tentou fazer uma pressão, mas o goleiro Gabriel estava lá para fazer a defesa. Aliás, que goleiro é o Gabriel, Foi um achado da direção no Brasil aí ter conseguido contratar o goleiro Gabriel. E acho que precisa ser também comemorado o fato de o Gabriel não ter saído ainda do Brasil, O Gabriel jogou pouco o Campeonato Gaúcho, mas às vezes que jogou, ele acabou fazendo a diferença para o Grêmio Esportivo Brasil, que já poderia ter sido rebaixado muito antes da última rodada do quadrangular do rebaixamento. Não foi rebaixado antes, mas o Gabriel fez toda a diferença. E o Gabriel hoje também está fazendo toda a diferença. No jogo contra o Guarani, ele foi peça importante para o Grêmio Esportivo Brasil para, no primeiro tempo, conseguir segurar as investidas da equipe do Guarani. O Guarani tentou, o Guarani martelou, o Guarani insistiu muito, mas não conseguiu fazer o primeiro 0. O Brasil teve algumas escapadas e aí faltou um pouco de qualidade ali também para o Brasil conseguir concluir. O Alisson Mira muito recuado, muito na linha de meio campo, Ele era um jogador que recuava ali para fechar também esse sistema defensivo do Grêmio Esportivo Brasil, Só que o Brasil ficava sem alternativa, Quando o Brasil tentava atacar, muito puxado pelo Alexiel, e aí os jogadores que deveriam ser aqueles jogadores que tramariam jogadas com o Alexiel, eles estavam muito recuados, então o Brasil rapidamente perdia a posse da bola e não conseguia agredir a equipe do Guarani. No segundo tempo, a coisa mudou um pouquinho de figura. O Brasil, claro, conseguiu segurar o time do Guarani durante ali praticamente 48, 49 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, por óbvio, o Brasil iria cansar, porque os jogadores do Brasil se esforçaram, correram
correram bastante para tentar neutralizar a equipe do Guarani. Como o sistema defensivo do Guarani não estava sendo muito exigido pelo Grêmio Esportivo Brasil, o técnico do Guarani, o William Campos, começou a mexer na parte ofensiva, né? Começou a dar fôlego ofensivo para a equipe do Guarani. O Guarani teve mais volume no segundo tempo, atacou mais, teve mais presença ofensiva e o Brasil teve campo para contra-atacar. E aí é o ponto que eu quero chegar. Porque o Brasil tinha uma excelente alternativa no banco de reservas, que era o Luiz Henrique. A gente sabe que o Luiz Henrique está voltando de lesão. O Luiz Henrique, na chegada dele ao Brasil, ele deixou bem claro que ele tinha um problema grave de lesão, que ele vem se recuperando desse problema de lesão. Ele teve uma segunda lesão, que é uma lesão muscular, e normalmente quando o cara tem uma lesão de longo período, essa lesão muscular ela é normal, porque o cara vinha de um longo período de inatividade, e mesmo o cara treinando, fazendo trabalho físico, fazendo fortalecimento, o jogo-treino, não são os mesmos movimentos do jogo, né? O jogo, ele requer uma preparação um pouco diferente. E o Luiz Henrique ainda não está na sua melhor questão física. Acho que a estratégia do Emerson Cris, ela foi muito interessante. Vamos deixar o Luiz Henrique para o segundo tempo para pegar o sistema defensivo do Guarani ou cansado ou sem o aquecimento devido, porque a temperatura estava muito baixa, os caras não estavam sendo exigidos e poderia ocasionar uma chance para a equipe do Grêmio Esportivo Brasil. E o Brasil teve essa alternativa. O Brasil teve essa possibilidade. Em 2 escapadas, o Luiz Henrique acabou tendo a condição de entrar dentro da grande área com bola dominada, finalizar. Só que ele acabou pecando pelo excesso, pecando pelo preciosismo. E aí acabou custando caro, um ponto pelo menos para o Brasil, que acabou depois sofrendo um pênalti que... Cara, eu já vi muita gente marcar, já vi muita gente não marcar. Eu não sei se eu marcaria o pênalti, porque me deu a impressão, olhei 2, 3 vezes, 4 vezes o replay, e me deu a impressão de que o jogador da equipe do Guarani, ele chutou essa bola na mão do Vitor Becker de forma premeditada. Mas claro, né, o árbitro ele não tem como medir a intenção do jogador. Ele apenas marcou aquilo que estava na frente dos olhos dele, o árbitro, o Roger Goulart. Não sei se eu marcaria, não sei, enfim, como gerou essa dúvida, né? Não vamos condenar o árbitro por causa dessa marcação de pênalti, mas me pareceu que realmente o jogador da equipe do Guarani mirou no braço do Vitor Becker, e não é um braço assim escancarado, não é aquele movimento natural. Ele vinha na passada para tentar fechar o cruzamento, e aí ele demorou uma fração ali de 2 segundos para conseguir colocar os braços para trás, né? Foi nesse momento que o jogador da equipe do Guarani chutou a bola com muita força e a bola acabou pegando no pé, aliás, pegando na mão, no braço ali do jogador da equipe do Guarani. Aí, com a pressão do estádio, jogando lá em Bagé, a gente sabe como há pressão lá em Bagé, o Roger Goulart acabou marcando a penalidade. Não sei se marcaria, enfim, fica a dúvida aqui em relação a esse lance. Aí o Guarani acabou abrindo o placar, fazendo 1-0. E aí depois a gente viu o Brasil com as velhas dificuldades, né, de ter que correr atrás do resultado. Contra o Marcílio Dias deu muito certo, porque o Brasil sai atrás e aí o jogo ficou à feição do Brasil. Um jogo muito físico, um jogo muito brigado, o gramado não dava tantas condições para a bola rolar, e não vamos dizer que no gramado lá do Estrela d'Alva estava muito diferente. Apesar de que choveu muito na região sul aqui e o gramado não teve nenhum sinal de barro ou falha no gramado. Claro, o gramado estava um pouquinho queimado, mas aí por questão do frio, da baixa temperatura, né, principalmente na região da Campanha, onde a gente tem a temperatura baixa mais acentuada. Mas o Brasil, mais uma vez, não conseguiu
e ser efetivo nas oportunidades, nas chances que acabou criando. E teve oportunidades, e teve chances, eu citei aqui duas com o Luiz Henrique, que acabou pecando pelo preciosismo. No momento ali, atacante, eu concordo que atacante, quando pega a bola, ele tem que ser fominha. Ele tem que ter o faro do gol. Porque o atacante que fica passando a bola pro lado, ele se torna omisso, né? Então eu concordo que o atacante tem que ser fominha na hora que ele pega a bola. Mas ele não pode pecar pelo preciosismo. O atacante ele tem que ter o faro de gol. No momento em que ele vê uma brecha mínima que seja, ele tem que acreditar no potencial dele e tem que finalizar. E ali, pro Luiz Henrique, era muito melhor ele ter finalizado a jogada do que tentar no mais um drible, tentar clarear, ficar mais com o ângulo e errar. E acabar sendo desarmado ali pelo sistema defensivo da equipe do Guarani. Enfim, o Brasil vai ter o jogo agora contra o São Luís no próximo domingo, no estádio Bento Freitas. Mais um jogo difícil aí que o Brasil vai ter pela frente aí. O São Luís também ali tá os gaúchos, né? Não tão bem, né? Com exceção do São José, os outros gaúchos, Brasil, São Luís e Guarani, não estão ali. Brasil, São Luís e Guarani, são os três últimos da chave. O São José é o que está melhor posicionado. Vai ter mais um clássico gaúcho, mais um clássico brigado, mais uma situação difícil. Enfim, vamos ver se o Brasil consegue fazer aí essa vitória diante da equipe do São Luís e ainda sonhar com a classificação à próxima fase. Ficou um pouco difícil, ficou um pouco mais complicado, mas claro que ainda assim há chances para o Grêmio Esportivo Brasil conseguir a sua classificação à próxima fase. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!